Você já sabe como coletar requisitos? Quais são as principais técnicas de licitação? Se é possível combinar essas técnicas, qual técnica combina melhor com cada situação? Então é isso que nós vamos explorar nesse vídeo. Vamos lá? A principal missão da etapa de licitação de requisitos é descobrir um conjunto de requisitos que seja compreendido por todos os envolvidos. Independente se a equipe utiliza uma abordagem ágil de desenvolvimento ou uma abordagem mais tradicional, os requisitos eles precisam ser definidos para que os desenvolvedores possam codificá-los. Dependendo do tipo de software, que vai ser desenvolvido, diferentes tipos de fontes de informação podem ser necessárias, como diferentes tipos de usuários, o cliente, o patrocinador pelo desenvolvimento, softwares anteriormente utilizados naquela organização, papéis, informações que já existam em torno do fluxo do processo, do mapeamento do negócio, podem ser importantes para que a gente possa compreender o funcionamento básico daquela organização. Se o sistema desenvolvido fosse um jogo eletrônico, a fonte de informação poderia ser algum outro jogo no mercado que a gente está tentando, de alguma forma, superar, enfim. É muito importante perceber quais são as principais fontes de informação antes de iniciar esse processo de coleta, de elicitação de requisitos. Algumas dicas para que a gente possa mais rapidamente identificar essas fontes de informação, são algumas questões para se relacionar com os stakeholders externos e internos. Então, em relação a stakeholders externos, quem utilizará diretamente o sistema? Com qual outros sistemas o nosso sistema irá interagir? Quem pode fornecer orientações sobre as funcionalidades e os itens de qualidade do sistema? As respostas para alguns desses questionamentos, e vocês podem criar outros questionamentos relacionados a esse, vão te ajudar a compreender quais são os stakeholders externos que podem, de alguma forma, te ajudar a entender essas fontes. Por outro lado, em relação aos stakeholders internos, podemos questionar aspectos como quem precisa ser consultado sobre o escopo do projeto, quem contribuiu para o orçamento e o cronograma, quem gerencia o relacionamento de negócios entre clientes e equipe, quem se preocupa com o processo que será utilizado no desenvolvimento do sistema. Então, todas essas respostas, e vocês podem pensar em algumas outras, vão nos fornecer dicas de quais atores geram influência no projeto de desenvolvimento desse software, inclusive tentando identificar quem gera mais ou menos influência, quem tem maior poder de decisão dentro desse projeto. Justamente porque é necessário, em alguns momentos, da análise de requisitos, perceber o peso e a prioridade entre os requisitos. Muitas vezes, um determinado requisito vai ter uma prioridade maior do que outro, de acordo com a demanda e com o perfil de stakeholder que está solicitando aquele serviço. Independente da técnica selecionada, existem 5 etapas de preparação que são necessárias para facilitar esse processo de coleta. Identificação das fontes de informação, e eu já falei um pouco sobre eles. Familiarização com o assunto, então buscar conhecer antecipadamente as terminologias, os jargões da área de negócio que está sendo tratado, conhecer um pouco em torno dos conceitos chaves daquele negócio, pesquisa em documentos de domínio, ou mesmo uma busca rápida na web podem nos ajudar a compreender melhor o contexto daquela aplicação. Terceira etapa, identificação dos objetivos, para que a gente consiga identificar claramente os objetivos da licitação, o nível de informação que a gente precisa, os tópicos principais, a relevância, a precedência, quais são as prioridades dessa etapa. Quarto passo, elaboração do cronograma. Pensar nesse cronograma com antecedência vai nos ajudar na realização das atividades necessárias, e a divulgar os objetivos e as informações logísticas, como local, data, horário, materiais necessários, a cumprir esses prazos com mais tranquilidade. E, por fim, na quinta etapa, a identificação dos riscos na licitação. Esse é um ponto muito importante. Identificar e documentar possíveis riscos envolvidos nessa etapa de licitação e quais seriam as ações que serão adotadas para prevenir ou mitigar aquele risco. Todo projeto tem risco. Todos. Então, é importante que a gente pare para analisar quais são os riscos que nos envolvem nesse projeto
onde eu estou trabalhando a coleta de requisitos. Muitas vezes o risco vem do próprio cliente, que é muito ocupado, não tem disponibilidade, e eu preciso dele para realizar esse processo de coleta. Então, compreender isso vai me ajudar a traçar essas ações, né? A pensar num plano de resposta para esse risco, que pode ser combinar com ele previamente um substituto para a realização dessas tarefas. Então, o importante é saber disso previamente, é estar preparado para resolver os problemas antes mesmo que eles aconteçam. E uma vez identificadas essas fontes de informação, é hora de selecionar as técnicas de licitação a serem aplicadas. Existem diversas técnicas que podem ser utilizadas tanto isoladamente quanto combinadas entre si, né? É importante que vocês compreendam as vantagens e desvantagens, as características de cada uma delas. Podemos citar inicialmente reunião, entrevista, observação, questionário, brainstorming. E cada uma dessas estratégias tem especificidades diferentes, tem vantagens diferentes, tem focos em fontes de informação diferentes. É muito importante compreender tais aspectos, pesquisar sobre cada um deles na hora de decidir utilizar. Aqui no vídeo eu vou explorar para vocês as principais técnicas de licitação, né, para que vocês já consigam utilizar essas informações como um pontapé. Mas é essencial que após a decisão de qual técnica vocês vão utilizar, se aprofundem um pouco mais sobre isso e planejem muito bem e como será esse processo de aplicação da técnica. Começando pelo questionário, né, esse é um instrumento que permite a coleta de informações quando se tem um grande grupo de usuários ou mesmo quando esses usuários estão geograficamente distantes, né, dificultando a aplicação de técnicas que demandam uma interação pessoal mais presente. É muito importante que o questionário seja bastante claro, seja objetivo, e para isso existem alguns passos que podem ajudar na aplicação dessa técnica. As etapas envolvem determinar os objetivos da pesquisa, identificar o público-alvo para conhecer quais são os perfis de usuário, elaborar e revisar as questões da pesquisa, estimar o tempo de preenchimento. É muito importante que exista bom senso em relação a isso. Se o questionário for extenso demais, o teu usuário vai acabar perdendo interesse, perdendo engajamento no preenchimento e você não vai conseguir obter qualidade nas informações que ele vai fornecer. Ele vai informar qualquer coisa só para se livrar logo disso, só para acabar. A próxima etapa é realizar um teste piloto do questionário, justamente para validar essas questões em relação à qualidade da pesquisa, ao tempo de preenchimento, enfim. Distribuir o questionário e analisar os resultados. É importante perceber que o questionário ele pode ser utilizado para levantar os problemas, né, com sistemas existentes, as chamadas dores do usuário, né, que podem servir de base para o planejamento de requisitos do sistema que está sendo desenvolvido. Ele pode ainda apoiar a priorização dos requisitos identificados, levando em consideração as possíveis diferenças entre essas preferências dos usuários. Ou mesmo se um novo produto será lançado no mercado, o objetivo do questionário pode ser identificar o potencial da aceitação desse produto. Uma dica muito importante para quando está tentando extrair informações do usuário através de um questionário é não elaborar questões de forma que implique que existe uma resposta correta, né? É importante você lembrar que o usuário não está sendo testado, né? Você está coletando a opinião dele, porque se o usuário tiver a sensação de que ele está sendo avaliado, que aquela resposta dele de alguma forma vai servir como avaliação, aquilo pode alterar a sua resposta. Ele pode acabar dando a resposta que ele acha que seria correta e não a que ele realmente concorda ou prefere. Isso é um cuidado muito importante quando vai elaborar as questões de um questionário. Outra dica importante é não desconsiderar aquela etapa de validar o questionário, né, de testar antes. Sempre teste o questionário antes de distribuí-lo. É bastante frustrante você descobrir tarde demais que no questionário tem uma questão que foi escrita de maneira ambígua ou que ela não consegue extrair o que você espera. Então, é muito importante essa etapa de validação, de teste, para você conseguir identificar se as respostas que você obteve naquele piloto, né, está realmente coerente com o que você espera receber. E vou reforçar mais uma vez, não faça perguntas demais. Ou as pessoas não vão responder, ou pior, vão responder sem prestar atenção.
fornecendo requisitos que não são coerentes, não são reais ou adequados à demanda ou ao problema existente. Entrevista. A entrevista é uma das formas mais utilizadas de se realizar a licitação de requisitos, porque ela é um pouco mais flexível do que o questionário, né? Eu posso ir adaptando as minhas perguntas de acordo com as respostas dos usuários. Isso é uma das principais vantagens da entrevista, porque enquanto no questionário eu preciso entregar um grupo de questões prontas, né, estabelecidas, para que ele responda e me entregue as respostas, na entrevista não. Eu posso elaborar essas perguntas e ir adaptando o meu roteiro de acordo com algumas respostas. Claro que isso não significa que eu possa ir para uma entrevista sem ter nenhum planejamento, sem ter base nenhuma do que eu vou perguntar, sobre o que vamos conversar, tá? Então, é importante ter cuidado para que essa grande vantagem da entrevista, né, que é a interação que ela permite entre as partes, possibilitar até mesmo a obtenção de informações não verbais, porque a gente pode, através de uma conversa pessoal, ir observando, né, pequenos detalhes do comportamento daquela pessoa, não transformar isso em uma desvantagem. Para quem gosta de organizar as atividades em etapas, né, a primeira etapa é identificar os stakeholders. Além de saber com quem eu vou realizar a entrevista, eu preciso saber quais são os stakeholders mais relevantes para o projeto. Isso significa que é interessante perceber qual é o stakeholder que gera maior grau de influência no processo decisório desse projeto, porque, obviamente, as informações fornecidas por ele terão um impacto muito maior no projeto do que alguns outros. A segunda etapa é preparar a entrevista, né? Preparar as questões que darão apoio a essa conversa, a essa condução da entrevista. E preparar também materiais e a infraestrutura necessária para a realização dessa entrevista. Terceiro passo, a realização, né? Conduzir a entrevista, apoiando-se no roteiro, né? Coletando as informações, fazendo tudo conforme foi planejado anteriormente. E, por fim, organizar os requisitos, né? Que é compilar os resultados, a organização dessas informações para embasar as etapas seguintes da engenharia de software. Para a técnica de observação, né, uma justificativa é que existem processos de negócio que são muito complexos e cuja compreensão se torna muito mais fácil a partir da observação da execução. Então, essa técnica, né, ela pode ser utilizada quando temos acesso ao ambiente onde o fenômeno do interesse ocorre, onde o software será utilizado e temos disponibilidade de tempo para realizar, porque geralmente ela é utilizada após o contexto ter sido compreendido, né, de outra técnica, como uma entrevista, por exemplo, e eu preciso tirar dúvidas de algumas coisas, eu preciso compreender melhor aspectos organizacionais, fluxos de tarefas, e aí a observação me dá um bom suporte para essas questões. E essa observação, ela pode ser silenciosa, né, sem interação nenhuma com as pessoas que executam o processo. Esse tipo é usado quando o usuário ele não pode ser interrompido durante a realização da tarefa. E existe também o tipo de observação interativa, né, onde eu posso interromper para fazer perguntas para quem está realizando a tarefa. Essas observações, obviamente, elas são mais ricas, porque me permite identificar por que o usuário tomou uma decisão naquele momento, por que o usuário tomou tal decisão naquele momento, por que aconteceu aquele fluxo em determinada hora. Então, se torna muito mais fácil, né, para um agente externo, né, um analista de sistemas que não faz parte daquele contexto organizacional, compreender o funcionamento básico. No entanto, é preciso tomar cuidado para que ela não se torne muito invasiva. Já existem vários autores que destacam, né, que essa técnica exige muito cuidado, porque algumas pessoas, quando estão sendo observadas, mudam a sua forma de comportamento. Então, pode ser que os atores, né, os funcionários daquela organização, ao realizar suas tarefas sendo observados, acabem fazendo isso de maneira diferente do que eles fariam na sua prática cotidiana, o que também vai gerar problemas, porque eu vou estar observando uma coisa que não é real, que não é o que acontece no dia a dia. Mas, assim como as demais técnicas, a observação requer do analista uma preparação adequada, de modo que o tempo seja proveitoso, né, e as informações relevantes possam ser coletadas.
Então, a primeira etapa seria identificar o processo ou qual parte do processo será observado nessa intervenção. A segunda etapa seria preparar a observação para planejar a observação no ambiente onde ocorre o processo, como isso vai acontecer. Terceiro passo, a execução, realizar a observação em ambiente real. E, por fim, analisar as informações para derivar os requisitos a partir do que foi identificado na intervenção. Habilidade analítica, o pensamento sistêmico, liderança, ser criativo e facilitador de todo o processo. Terceira etapa, identificação dos objetivos, para que a gente consiga identificar claramente os objetivos da licitação, o nível de informação que a gente precisa, os tópicos principais, a relevância, a precedência, quais são as prioridades dessa etapa. Reunião. É outra forma muito comum de licitação de requisitos, Acontece basicamente através de um intercâmbio de ideias, sugestões e opiniões entre determinados indivíduos, visando a aceitação de um ponto de vista por parte dos participantes. Então, a reunião é uma comunicação direta entre os participantes e permite a integração do grupo em torno do mesmo assunto. Pode ser usada para coleta de sugestões, para crítica dos participantes, para intercâmbio de experiências, definição de problemas que devem ser tratados pela solução, pelo produto de software, explorar causas e efeitos. É importante compreender o quanto a reunião permite o envolvimento das pessoas para a tomada de decisão. Então, a reunião ela vai ser organizada em 3 momentos. Abertura, vai ter uma apresentação dos participantes, dos objetivos da reunião, as regras de condução. Apresenta-se a duração prevista, para já ter um limite pré-estabelecido. Caso não seja a primeira reunião, seja uma reunião de continuidade, é importante que se leia o que foi definido na reunião anterior. O segundo momento da reunião envolve a abordagem dos tópicos, onde serão explorados os problemas ou questões que se precisem resolver no decorrer da reunião. Abre-se para a discussão e ponderação até a seleção da alternativa mais adequada, buscando uma decisão consensual, evitando conflitos o máximo possível. E a última etapa é a conclusão. Então, para que uma reunião com o objetivo de licitação de requisitos seja bem sucedida, é importante que o analista de requisitos que vai conduzi-la seja cuidadoso ao se preparar. Algumas recomendações é encaminhar a agenda para os participantes com antecedência, para que eles possam se planejar, já pensar nos requisitos previamente. Isso vai ajudar até mesmo no cronograma da reunião. Se você já avisa sobre o que aquele participante vai ser questionado, ele já vai para a reunião depois de ter pensado previamente em quais seriam as respostas dele. Então, isso já vai facilitar um pouco o processo, Diferente de você fazer isso no susto e o cara na hora ter que ter a ideia e pensar no que seria a melhor forma de acordo com a visão dele para a solução. O analista deve saber receber essas opiniões, Ele não deve mostrar contrariedade quando o grupo rejeitar as suas ideias. É importante que ele perceba que ali ele é um mediador, ele é um facilitador. E mesmo quando o conflito for entre os atores daquela organização, o nosso papel é mediar, é conduzir para um consenso, para encontrar uma melhor solução para todos. Então, não deve ter um perfil de competitividade, de discussão em torno de qual é a melhor ideia, É até interessante que as ideias sejam imparciais, assim, eu não nomeio aquela ideia, dizer a ideia de fulano, de cicrano é melhor, porque assim fica muito mais fácil de não existir esse conflito. Registre tudo, Procure registrar os acontecimentos na ata ou na memória da reunião. Obtenha as assinaturas ao término da reunião, evitando questionamentos posteriores quanto ao conteúdo, quanto ao que foi aprovado e etc. É muito importante essa formalização do que foi acertado durante a reunião. Outra técnica que tem crescido muito a sua utilização, porque é bastante inovadora e traz uma abertura maior, uma descontração maior para ideias que têm esse caráter de inovação, é o brainstorm. Ele consiste exatamente na sua tradução livre, uma tempestade de ideias, sem julgamentos ou análise, que ocorre em um ambiente descontraído e informal. É interessante que na preparação
já se organiza os materiais necessários, né? Que podem ser materiais simples e físicos, como post-its e canetas coloridas, ou mesmo ferramentas digitais. Já existem ferramentas online que ajudam na construção de brainstorming, tem apps. Então, escolher qual vai ser a estratégia para registro e realização desse brainstorming é muito importante que isso aconteça previamente. Já existem diferentes técnicas para executar o brainstorming, mas a mais simples de todas envolve apenas 3 etapas. Aquecimento, né, onde acontecem as apresentações, é onde acontece a explicação do que vai acontecer. Muitos autores sugerem que façam dinâmicas, é um momento de descontração para que os atores envolvidos no brainstorm se sintam à vontade com aquele grupo, com aquele ambiente onde vai acontecer o brainstorm. Segunda etapa é a ideação, é onde acontece exatamente a geração das ideias. Todas as ideias devem ser anotadas, registradas e consideradas. É importante que não exista a consideração de ideia idiota, de ideia desnecessária, de ideia que não é legal. Tudo deve ser levado em consideração, justamente sem personificar as ideias, sem uma ideia estar associada a determinada pessoa. E na terceira etapa, que é o encerramento, a gente faz um agrupamento das ideias para verificar quais combinam melhor com a solução daquele problema, quais mais se adequam, né, para a realidade que está sendo tratada. Então, essa é a forma mais simples de realizar o brainstorming. Já tem técnicas que sugerem até 7 fases diferentes. Se vocês tiverem interesse, eu posso explorar melhor só o brainstorm em um vídeo posterior, já que é uma técnica bastante inovadora e que tem crescido muito na área da computação. Mas algumas dicas que são importantes para serem observadas para que o brainstorm aconteça com sucesso é que ele não funciona muito bem, ele não se aplica a grupos muito fechados e formais. Ele é realmente um método mais descontraído, mais inovador, mais aberto a essas sugestões de ideias. Não pode haver críticas, julgamentos, gozações, porque isso inibe o fluxo de ideias. E quando o grupo for muito grande, é interessante que a gente divida em subgrupos, porque dessa forma vai ficar muito mais viável, né, realizar a tempestade de ideias em cada subgrupo. E depois o resultado de cada subgrupo desse, né, vai ser discutido, socializado, até que a gente chegue ao agrupamento da ideia final, que deve ter levado em conta o que foi observado por todos os subgrupos. Então, vamos recapitular algumas coisas? A entrevista vai funcionar muito bem para captar informações subjetivas, para identificar o fluxo de trabalho, de documentos. Quando existe uma pessoa que tem um conhecimento necessário sobre o negócio, eu vou conseguir ter uma estratégia mais dinâmica do que o questionário, por exemplo, para conseguir extrair essas informações dela. Já a reunião pode ser utilizada para uma resposta rápida de várias pessoas sobre um determinado assunto. Quando existem problemas ou questões a serem esclarecidos, compartilhados com os demais participantes, para envolver um grupo na tomada de decisão, para resolver o conflito em relação a esses requisitos, para analisar, avaliar, para fazer um levantamento de alternativas e soluções para um determinado problema. Para tudo isso, a reunião funciona muito bem. E ela pode ser realizada individualmente ou em grupo, presencial ou virtualmente. O brainstorm funciona quando o ambiente é informal e propício para desenvolvimento de atividades criativas, inovadoras. E quando se deseja encontrar soluções nesse formato, né, de inovação, de criatividade. E também quando eu quero lançar novos produtos no mercado, o brainstorm pode me ajudar bastante, porque eu vou coletar essas informações de várias pessoas, né, pegar essas ideias de várias pessoas, e isso vai me ajudar a entender melhor qual é a demanda de mercado. A observação vai ser bem útil quando o fluxo de papéis e de trabalho é relevante, quando os problemas de desempenho estão relacionados à forma de executar o trabalho, quando a influência do ambiente de execução daquelas tarefas é importante. Então, eu vou lá, me insiro naquele ambiente e vou tentar compreender o funcionamento. E o questionário, né, é bem útil porque ele é o mais rápido de todos eles, ajuda bastante na validação, na confirmação de um determinado requisito que eu extraí através das outras técnicas. E esse é justamente um dos pontos que eu quero chamar a atenção de vocês. Cada técnica dessa tem lá seu melhor cenário de aplicação, sua melhor forma de aplicar, suas vantagens, desvantagens, suas limitações. E uma coisa muito interessante é que você possa combinar essas técnicas. É que você possa
aplicar uma entrevista e em seguida verificar com um questionário. Ou que você aplique o questionário e depois realize uma reunião para validar os pontos de dúvida, para esclarecer os pontos de dúvida que ficaram. Ou que você aplique um questionário e depois faça uma reunião para esclarecer os pontos de dúvida que ficaram. Que você realize uma observação e depois verifique com o questionário se aquilo realmente está correto. Que você faça um brainstorm e depois formalize através de uma reunião. Enfim, é possível combinar todos esses tipos, né, de técnicas. Obviamente, você não precisa realizar todos os tipos de técnicas, até porque existem outros ainda. Existem cenários, casos de uso, existem técnicas de workshop. Existem muitas formas, né, de coletar informações do usuário. E você não precisa utilizar todas. É importante que você conheça o teu cenário, o teu público-alvo. Por isso que aquelas etapas iniciais, mesmo antes de escolher quais técnicas, são tão importantes. Porque você conhecendo esse cenário, você entendendo melhor sobre o negócio, sobre o problema que você vai resolver, você vai conseguir escolher a técnica ou as técnicas que melhor vão atender às suas demandas. É importante destacar que, independente da técnica a ser utilizada, existe uma série de habilidades que são muito importantes para o analista, como a habilidade de escutar, a habilidade de pensar e agir rapidamente, a capacidade de aprender, de se comunicar, de se organizar. Então, esse vídeo fica um pouco mais longo, né? É bem denso, por isso que eu não quis explorar tão profundamente as técnicas no vídeo anterior. Espero que vocês tenham compreendido cada uma dessas técnicas. Comentem o que vocês acharam. Se tiver alguma dúvida, podem explorar aqui nos comentários também, que eu vou tentar esclarecer para vocês. Caso vocês queiram que eu explore melhor alguma dessas técnicas, ou até outra que não foi explorada nesse vídeo, coloque como sugestão de conteúdo nos comentários, que depois eu faço para vocês. Então é isso. Espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo.